Livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, no capítulo número 18. Vamos ler alguns versículos. Livro dos Provérbios, uma coletânea de ensinamentos, muitos deles curtos, palavras breves. E aqui temos muitas recomendações, e nós vamos falar de algumas delas. Provérbio 18. Vamos ler a partir do versículo 4 e vamos até ao versículo de número 21. 4 ao 21. Diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro, e ali na nossa versão está mexeriqueiro, as palavras do mexeriqueiro, do linguareiro, são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é a sua cidade forte, e como muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. A nossa versão diz com presente, né? Volta ali um instantinho. Com presentes o homem alarga o seu caminho e eleva diante dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. E por último, versículo de número 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos orar ao Senhor, irmãos? David Sebastião, sempre homem da oração, né? Abençoa a gente com a oração. Salve da igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos. Senhor meu Deus,
Pai querido, meu Senhor, é a Tua palavra, Senhor, que está, Senhor, aqui, Senhor, para ser falada nesta noite, Senhor. Pai querido, continua trabalhando, Senhor, em nossos corações. Pai querido, em nossas vidas, Senhor, que nós precisamos, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Pai querido, continua usando o Teu Filho, Senhor, neste lugar, Senhor. Abençoando, Senhor, a sua vida, a sua família, Senhor. E cada um que está, Senhor, nesse ambiente, nesta noite, Pai querido, que cada um possa, Senhor, nesta noite, estar atento, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar para cada um, Senhor, e que possamos guardar, Senhor, em nosso coração, em nossa mente, Pai, para que possamos, Senhor, servir de bússola, Senhor, para nossas vidas, para nosso caminhar, Senhor, para que possamos, Senhor, saber que o Senhor cuida de cada um, que o Senhor guarda, que o Senhor ama, Senhor, a cada um dos teus filhos, Senhor, porque tu, Senhor, cuida de cada um, Senhor, e por isso, Senhor, estamos alegres por estar reunidos neste lugar, Senhor, e agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus, amém, e amém, Jesus. Vamos sentar, meus irmãos. Nós estamos aqui neste dia lembrando, né? Estávamos aqui relembrando de algumas reuniões anteriores de ensino, e nós estamos falando sobre palavra. Eu me recordo aqui, tento falar e guardar algumas coisas, né? Eu acredito que os irmãos também devem estar sempre rememorando, lembrando, que nós falamos a primeira vez aqui sobre a palavra no templo, em Eclesiastes, no capítulo 5. Falamos sobre a palavra temperada com sal, aquela palavra que é moderada, adaptada, para que não cause problemas, né? Falamos aqui na semana passada sobre o que muitas pessoas até utilizam de forma errônea. Tem alguns ensinadores que usam essa palavra, a palavra rema, que ela é bíblica, ela está na Bíblia, mas ela está muito mais relacionada a uma declaração, a um testemunho, a uma palavra, não como se fala corriqueiramente, mas algo que se determina, uma ordem, algo que vem de um trabalho interior da mente, do coração, e que gera aquela palavra. O texto que nós lemos até fala sobre tesouro, ou seja, o bom homem, lembram disso? Tiram do seu bom tesouro as coisas boas. E o mau homem, aquele que guarda um mau tesouro, ele vai tirar coisas más do seu tesouro. E aí, o Senhor Jesus adverte para que não tenhamos vida dúbia, né? Duvidosa ao ponto de não sabermos a quem servimos ou o que falamos e por que falamos. Meditando sobre isso, fazendo uma ligação direta, não tem como não fazer, com este texto que nós lemos aqui, esse último versículo, e um texto muito conhecido, mas muito conhecido, escrito por Tiago. Tiago, ele certa vez, ele disse o quê? Vamos ver? Depois a gente volta aqui, para enriquecer mais a nossa palavra, porque quando eu lembro daquela palavra do tesouro mau e tesouro ruim, a gente lembra logo de Tiago, exortando os irmãos sobre a língua. E está lá no capítulo de número 3. Vamos ler juntos? A palavra de Deus, ela precisa ser lida, meditada, né? Capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como com um bem pequeno leme, para onde quer
que para onde quer a vontade daquele que as governa. Que mais? 5. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, é como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. E ainda é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Olha aí a coisa dúbia, né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura deita alguma fonte do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce, muito parecida com o que o Senhor Jesus Cristo falou, né? Que uma árvore má não pode dar bons frutos, né? Aí vem o seguinte que nós precisamos ler. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Esse texto, bem extenso, mostra que o que pode nos ajudar a domar a nossa língua é uma coisa chamada sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Que ela, olha só o que diz, que fala dela. Ela é pura, pacífica, moderada. Lembra do texto que fala que nossa palavra tem que ser temperada com sal? Então, temperar com sal é moderar, é tratar, é cuidar para que o alimento, né, no sentido puro da palavra, ele tenha o sabor ideal, né? Nem muito nem pouco, moderado. Então, irmãos, olhando para o cômputo geral da Bíblia, a gente aprende, ou precisamos aprender, que podemos, com nossa língua, com nossa palavra, e aí eu vou usar o termo palavra novamente, nós podemos edificar e destruir. Nós podemos construir e destruir. Aliás, na chamada de Jeremias, está dito isso, né? Lembram disso? Jeremias, capítulo 1. Vamos lá. Jeremias foi chamado profeta de Deus para pregar a um povo rebelde. O que o Senhor fala para ele? No versículo, Jeremias 1,17. 1,17. Não. 1,10. Olha que interessante. Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia aí. Acompanhe, irmão. Leia comigo. Vamos aproveitar o nosso tempo de meditação na palavra. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, e para destruíres, e para arruinares,
e também para edificares e para plantares. Então a palavra dita pelo profeta, ela teria funções diferentes de acordo com a condição do povo que receberia aquela palavra. Porque a morte e a vida, a bênção e a maldição estão no poder da fala, da língua. As nossas palavras, elas precisam ser bem temperadas, elas precisam ser bem calculadas, elas precisam ser bem controladas. E nós temos um ser que habita em nós, que pode nos ajudar nesse momento, que é quem habita em nós, irmãos? O Espírito Santo. E aí a gente aprende que um dos frutos, aliás, uma das partes do fruto do Espírito, último gomozinho, é uma coisa chamada domínio próprio. Em outras palavras, é chamada temperança. Então, meditando nisso tudo e fazendo esta ligação para a gente poder dar um prosseguimento aqui na nossa meditação, me veio à mente esse texto escrito em Provérbios, onde, em versículos isolados, se dá alguns conselhos concernente à palavra. É claro que o livro de Provérbios não é um livro temático, ele não é um livro histórico, ele não é um livro que tem parábolas, ele é um livro que tem frases que foram colocadas, algumas delas bem próximas uma da outra, com significado parecido, mas não há aqui no livro de Provérbios o interesse de mostrar um tema em cada capítulo, mas sim mostrar várias frases, e algumas delas bem próximas uma das outras. Aí vamos apenas destacar alguma, porque nós queremos falar de algo mais apenas do que ler isso aqui, irmãos. Então, versículo número 6 diz assim: os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. Então, lábios, palavra, o tolo, ele entra na contenda. Ele não tem, não mede esforços para evitar o conflito. Então, irmãos, isso é uma forma de nós entendermos quem é sábio e quem não é. O sábio não entra em contenda, o sábio corre dela, sabe que vai gerar maus frutos aquele negócio. Porque o versículo 7 tem mais, acrescenta ainda: a boca do tolo é a sua própria, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então as pessoas acham que está ofendendo, está apenas destruindo o outro, mas ele também está destruindo a si próprio. A si próprio. Não é algo apenas de ofender para humilhar e fazer o outro chorar. Deixa ele comigo, vou pegar ele, eu vou arrasar com ele. Você arrasa com ele, arrasa com você também. Porque isso mostra a sua tremenda falta de sabedoria, falta de cuidado com aquilo que você fala. Versículo 8: as palavras do linguarudo, do mexeriqueiro, são como doces bocados, né? Se eu me lembrar aqui, né? O doce a pessoa se lambuza, né? A criança, quando vai comer doce, chega a se lambuzar, né? E tem gente, irmão, que gosta tanto de uma fofoca que ele chega a se lambuzar com a fofoca. É como doce bocado. Se não tem novidade, ele procura. Se não tem história, ele inventa. Mas ele tem que falar alguma coisa. E isso é prejudicial demais, porque você, né? Você não, nem eu. Mas essa pessoa, ele ganha um rótulo. Qual é o rótulo? Fofoqueiro. Fala demais. Fala além e a quem do que ele até sabe. Né? E às vezes é sempre com aquela frase no final: não conta nada para ninguém, não. Né?
mas aquilo soa como um doce bocado, vem assim, com facilidade. Ó, irmão, que perigo é esse descontrole. Quantas pessoas têm sido destruídos, descem ao íntimo do ventre, é algo que alimenta. Não sei se vocês conhecem, não sei se eu vou muito além quando falo isso, mas o fofoqueiro, ele se sacia a si próprio. Já viu quando ele solta uma fofoca, ele fica realizado, né? Inchado, né? Ele gosta, isso, e não souber de nada, ele procura. Não é? Então, vamos ter cuidado, irmãos. Isso é destruição para nós. Isso é uma falta de controle daquele que não pode ouvir nada, que já quer falar. Eu lembro muito de uma palavra que um pastor nos ensinou num seminário, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, tem coisas que você tem que falar na hora. Tem coisas que você vai falar um dia. E tem coisas que você nunca vai falar. Vai morrer com você. Você vai levar junto o túmulo com você. Ah, mas eu tenho que falar, me dá um negócio. Se você encontrar alguém assim que fica assim, me dá uma aflição, eu tenho que falar. Mexeriqueiro. É a marca do fofoqueiro. Ele fica incomodado, porque ele se sacia naquilo, e se deleita naquilo, e está sempre buscando uma novidade para contar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Outro descontrole em relação à palavra é responder antes de ouvir. A pessoa descontrolado, ele nem alguém está falando com ele, ele já está respondendo, já sei, sabe nada, você nem ouviu, né? Não te contei nem metade da história, você já tem a solução, né? Isso é uma falta de controle. O sábio, ele é o que, segundo a Bíblia? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar também, né? Então, nós temos que ser esse tardio, é aquilo que falamos ontem para os irmãos aqui, é a longanimidade. Nós temos que ser longânimos, nós não podemos nos debater no primeiro combate, na primeira irritação, no primeiro incômodo. Você tem o Senhor, irmão. Você tem o Espírito Santo no seu coração. Ofendeu a você, ofendeu a Deus. Mas eu vou... Não. Sabe aonde vai a honra? Eu vou defender minha honra. Diz aí o versículo 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. E diante da honra vai o quê? A humildade, irmão. Seja humilde. É Deus quem nos recompensa. É Deus quem nos dá a posição, a bênção, a graça, como foi falado aqui na noite de ontem. Então, irmãos, são conselhos de Salomão. Aí, olha só o versículo 19, outro perigo. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como o ferrolho de um palácio. Ofende um irmão e você perde sua amizade, seu companheirismo, seu amor até. O irmão ofendido, e ofendido como? Por palavras, por descontrole naquilo que vai falar. Então, é difícil conquistar? É difícil. Mais difícil conquistar do que uma cidade forte. E as contendas, tem gente que gosta disso, né? São como ferrolhos de um palácio. Ou seja, limitam, prendem. Se você é uma pessoa que está sempre envolvido com contenda, você se torna uma pessoa prisioneira de si mesmo. Porque você está sempre arrumando contenda. E nós temos que tomar cuidado, que tem gente que, além de fazer contenda, semeia contenda entre irmãos. Não é? Joga o irmão Joel contra a irmã Leila contra a irmã Valéria, e vai só, cuidado com a irmã fulana. Aí vai para outra, cuidado com o irmão ciclano. É o semeador de contenda. É o semeador de inimizade. Não é? Fica dizendo aqui, acho que o irmão não gosta de você, não. Não sei não, ele falou um negócio assim. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Cuidado com as suas palavras, porque as nossas palavras, aí diz o versículo que nós vamos chegar no final aqui, ela tem poder, nossa língua tem poder para destruir
e para construir. Então, do fruto da boca, diz o versículo 20, cada um se fartará o seu ventre. Isso é um perigo. As palavras servir como nosso próprio alimento. Não é? Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que as pessoas querem falar. E às vezes não tem nada para falar. Mas querem falar, querem se expressar, querem se revelar, querem dizer o que sentem, o que fazem. Eu peguei um ônibus uma vez, já contei isso aqui para os irmãos. Quando chegou no Moinho Atlântico, uma pessoa falou assim, você é do Anaia, não é? Sou assim. Sou pastor, o pastor da igreja? Sou. Que bom. Eu moro no Anaia, eu nem sabia. Aí do Moinho Atlântico até na Miguel de Fria, aquela pessoa me contou a vida todinha. Eu fiquei assim, parado assim, Jesus, tem misericórdia. Eu moro lá há tanto tempo, fui morar não tive filho, eu saí do ônibus assim, meio tonto. Falei, como pode? A pessoa se sacia das suas próprias palavras, irmãos. E às vezes está entregando ouro ao bandido. Está se vendendo pelas suas palavras. Isso aí, pela rede social, aí, estão cansados de ver isso. Jovens, meninas, homens, mulheres, perdendo a sua própria vida, integridade moral, física, perdendo o seu relacionamento, porque se entrega às palavras, se esvai, se abre completamente, perde o domínio que precisava ter da sabedoria e acaba achando que ali é um meio de extravasar e entrega segredos, entrega vida, a sua própria vida na mão de outras pessoas que acabam destruindo a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. É por causa disso que Salomão escreve, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu ventre. Ou seja, cuidado, porque aquilo que você plantar, você vai semear. E eu estava aqui meditando nessa palavra, irmãos, e eu vou lembrar aos irmãos algumas coisas aqui na Bíblia, muito interessante. Como é importante, eu vou entrar nesse assunto rapidamente, como é importante a gente ver que as nossas palavras podem gerar bons resultados. Aí, quem sabe, na outra semana a gente fala sobre os maus resultados, né? Eu estava me lembrando aqui de alguns fatos da Bíblia. As nossas palavras podem gerar mudança. Mudança. Eu vou dizer isso agora como um testemunho desse dia mesmo. Eu estava na minha sala e um colega meu, que estava passando por um problema difícil de enfermidade, ele disse assim para o meu amigo assim, que estava do lado, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Aí falou assim, Daniel é um cara assim meio quieto na dele, mas ele tem hora que ele fala umas coisas que muda o pensamento da gente. Eu fiquei só escutando ele falar, né? Aí ele falou o que era. O que foi que falei, Walter? Ele foi, não, Daniel, você disse para mim, eu estava numa crise, e estava mesmo, e você disse uma palavra para mim que aquilo mudou meu pensamento. Eu disse para ele, rapaz, a UF não é a tua vida, você é um funcionário da UF, viva a sua vida aqui e fora dela, mas aqui você presta apenas um serviço, guarde isso no seu coração. Ele disse, olha, você sabe que aquela palavra que você falou mexeu comigo, mudou meu pensamento. Ele estava passando por crises, e precisava de alguns conselhos. E eu falei outras coisas para ele, mas dentre tanta coisa que eu disse, ele hoje me deu esse relato, que essa palavra mudou o pensamento dele. Aí eu vim para casa meditando nisso, como que é importante nós guardarmos as nossas palavras, irmãos, para poder, eu ia até usar a palavra poder, para que ela tenha poder para mudar vidas, mudar situações, que muitas vezes não precisamos nem estar presente,
mas a palavra faz efeito. Eu estava me lembrando aqui de Naamã. Vocês lembram de Naamã? Tem muita gente que fala assim, Deus não manda recado. Mas Naamã foi curado através de um recado. Ele não estava nem presente. 2 Reis, capítulo 5, não foi? Vamos ler? Que interessante esse texto. Então a nossa palavra, ela tem poder, está lá escrito. Naamã, 2 Reis 5, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este homem e este varão era homem valoroso, porém, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, presta atenção, tomara, em algumas Bíblias fala, oxalá, queira Deus, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. A menina falou com Naamã? Não. Alguém deu um recado para ele, não foi? Olha, tem uma menina aí que falou que lá em Israel tem um profeta que, se você for lá, você é restaurado da lepra. Aleluia. A palavra, ela pode mudar, irmão, vida, e não precisa nem a pessoa estar ali presente. Vamos continuar lendo? Diz o texto, então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, ele disse, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. Coitado do rei. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus? Para matar ou vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, o que está escrito aí? Mandou dizer, ele foi lá e disse, não, ele mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai eu vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. A menina não falou diretamente com Naamã. O profeta não falou diretamente com o rei. Mas aí diz, mandou um mensageiro e disse, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, olha a murmuração, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Cheio de imaginação, né, do que poderia acontecer. E Deus não trabalha segundo os pensamentos e propósitos do homem. Deus trabalha segundo uma palavra que venha dele, com poder e autoridade, para mudar as situações. Aí vem o versículo 11, né? Não são porventura, 12, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas essas águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. E realmente, o Jordão era um rio que ele, em algumas épocas do ano, ele transbordava e derrubava as suas ribanceiras, né? A terra do Rio Jordão é uma terra barrenta, perdão, a água do Rio Jordão é uma água barrenta. Isso era verdade, realmente. Jordão não era rio para tomar banho, não. Mas era ali que a lepra dele seria curada. Então chegaram-se a ele os seus servos, lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farias?
Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Então a palavra vinda de Deus, irmãos, ela tem poder para mudar. Vocês lembram daquela história do homem, que Jesus curou, o seu criado? O que aquele homem disse para Jesus? Quem lembra? Onde está escrito? Mateus, Lucas. Vamos ver quem é o bom de Bíblia aí. Mateus 8. Tem alguém aqui que já está com a Bíblia até aberta já. 8, 5. Diz lá, então Jesus de Cafarnaum chegou junto dele um centurião rogando e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei, eu lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem de autoridade, sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus dizendo isto, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Amém? Eu acho lindo, irmãos, esse texto, porque o centurião, ele fala assim: eu sou homem de autoridade, eu sei o que é uma palavra com autoridade. E ele compara a autoridade de Jesus, a autoridade que ele tem sobre os seus servos, com a autoridade de Jesus em relação a quê? A enfermidade. Olha a fé que esse homem tinha. Ele dizia o seguinte: assim como eu digo para um servo, vai, ele vai. Jesus, é só o senhor dar uma palavra, que a enfermidade vai sair. Irmãos, como é importante nós termos o cuidado de guardar as nossas palavras, para que ela saia com autoridade. E aí não precisa língua estranha, não precisa palavras ditas repetidamente, como alguns chamam de mantra, tem que ser assim, assim, assim. Não. É a palavra sobre a direção de Deus que pode mudar situações, que pode curar pessoas, que pode curar o interior das pessoas. Aleluia. Eu poderia dar outros exemplos aqui, mas não vou me aprofundar, não, porque nós passamos aí alguns dias também de muitas atividades na igreja, mas eu gostaria que os irmãos meditassem nisso. A morte e a vida estão no poder da língua. E a nossa palavra, ela gera vidas. Ela muda situações. Ela traz cura. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele envia a sua palavra e a sua palavra traz cura. Então, irmãos, vamos pedir a Deus sabedoria. Todos nós, até eu preciso. Muitas vezes nós erramos. Muitas vezes nós falamos demais. Tropeçamos em nossas palavras. E aí o conselho de Tiago é esse: meus irmãos, não convém que seja assim. Porque se a gente se jactar nas nossas palavras, se embebedar das nossas próprias palavras,
quando alguém precisar de uma palavra vinda de Deus, acho que nem você mesmo vai acreditar que Deus vai te usar através daquela palavra. Porque você se esvai da presença de Deus quando se entrega à carne e fala coisas que não convêm, fala coisas que ofendem, fala coisas que humilham, fala coisas que entristecem. E como que você vai depois profetizar para aquele irmão que você ofendeu? Difícil, né? E nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida para nos guiar, para que as nossas palavras tenham poder de mudar situações, de mudar vida, de gerar vida. Porque ela pode gerar vida, mas ela pode gerar morte. Quantas pessoas mortas por alguém que ofendeu? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa seguir esses conselhos da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, nós te somos gratos, Senhor, porque estamos mais uma vez meditando na tua palavra. Como é importante, Pai, no mundo em que as pessoas falam e falam, muitas vezes sem medir as consequências, nós pararmos e pedir a tua sabedoria, o cuidado, o zelo para as coisas que falamos. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos se em algum momento nós temos vacilado, errado, porque nós somos falhos. Mas para isso estamos na tua casa, para aprender contigo, para receber a sabedoria que vem do alto, que é pura, tratável, amável, cheia de misericórdia, Senhor. Deus querido, tenha misericórdia de nós, para que, ao proferir, Senhor, palavras, vidas possam ser mudadas. O teu Espírito possa nos usar. Aleluia. Tenha misericórdia daquele que não consegue, Pai, controlar, segurar aquilo que vem à mente, no coração, e por um descuido, Pai, ofende um irmão e passa a ter que fazer uma conquista que é tão difícil, uma reconquista. Ó Deus, nos ajuda a amar uns aos outros, Pai, e a caminharmos no amor de Deus até terminarmos a nossa trajetória nos céus. Sei com a tua igreja, nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém.